pra onde tá indo o mundo dos jogos, que hoje em dia tá meio uma merda. Primeiro, por causa que os jogos estão sendo lançados cada vez mais, estão menos focados na criatividade, sabe? Então, a maioria dos jogos não são tão criativos ou estão mais focados em gráficos ultra realistas, super bonitos, nice graphics, e não é algo divertido pra você jogar, sabe? Não que não tenha empresas ou jogos que fazem isso, mas a única que realmente eu sinto que faça é a Nintendo. Jogos legais, criativos, que você acha divertido, só que R$ 300. Cara, não dá, mano. É muito caro. R$ 300. E a mídia física que eu até tenho aqui Smart Watson, que você pode achar mais barato. No máximo é 290. E olha lá. Tem lugar que passa a faca em você. Se você não for inteligente, você paga mais. Você paga o quê? Do 350 na mídia física. E de jogo antigo ainda, é muito sacanagem. É bom pra quem vende, mas pra quem compra é uma merda. E a gente tá meio nisso, né? Os únicos jogos bons que tem, mais ou menos assim, são caríssimos. A maioria tá focada em gráfico. Os jogos que estão sendo lançados, eles não estão sendo focados mais pra diversão. Como você sentia isso na época do PS3, na época do Wii, Super Nintendo. Eles estão sendo mais focados em gráficos. 100% em gráficos. Não tem nada super divertido que você acha que não, vale a pena, vou comprar só por causa que eu vou me divertir pra cacete. Hoje em dia não tem mais isso. A maioria dos jogos estão sendo focados só nisso. Não que não tenha jogos divertidos, lógico que tem, como eu já falei, da Nintendo. Jogos de empresas diversas, como Stardew Valley. Stardew Valley é incrível, o jogo é em pixel art. Só que a história, mano, eu tenho 70 horas de Stardew Valley, o jogo é muito bom. Só que tem gente que bate o olho só por ver que o jogo é em pixel, nem toca. Isso que é sacanagem. Porque a cada vez que uma nova geração tá indo, meio que a gente tá regredindo. Hoje em dia tá tendo uma competição em quem tem gráficos mais potentes. E não que gráficos não sejam importantes, mas cadê a diversão, as mecânicas diferentes, uma coisa nova, inovadora? E o máximo que tem é algo extremamente caro e que ninguém vai ter dinheiro pra poder comprar. Essa é a sacanagem que a gente tá indo. E cada vez tá piorando. E se fosse só isso, se fosse só diversão, se fossem os jogos que por mais que sejam da hora, estão talvez perdendo o potencial que eles podiam estar tendo, a gente tá indo pra época da ganância. Mas João, o que seria a época da ganância? É os jogos caríssimos? Sim, mas é muito mais do que isso. É por causa que a Microsoft, basicamente, caso você seja um pouco desligado, ela está meio que saindo do mundo dos games. Bem, não saindo de vez, mas a marca Xbox em si tá indo pro Vasco. Eles estão mudando o nome, vão lançar provavelmente mais um ou dois consoles e depois vão acabar. Dois, e olha que eu tô chutando alto. A Microsoft tá para desistir disso, e não é à toa, eles conseguiram formar uma coisa muito da hora com o Cloud Game e o Game Pass, que eu já testei, e realmente, mano, o que eles fizeram é absurdo. Eu já cheguei a jogar Jedi Fallen Order, tipo, lá em Budapeste e rodando perfeitamente, cara. E como os caras fizeram isso? Não sei, mas os caras fizeram. Parabéns, gênios japoneses. Mas ainda assim tá uma merda, entendeu? E só com a Microsoft, não, só com a PlayStation e a Nintendo, né? A gente já vê o caminho. Se a Nintendo tá cobrando 300 pau no jogo antigo, com a Microsoft fora de alcance, a PlayStation provavelmente aumentando o preço dos jogos, a Nintendo vai estar colocando o jogo pra 40, pra R$ 400. R$ 400, mano. Tipo, o jogo vai ter pra o quê? US$ 780? Mano, tipo, vão aumentar muito, mas muito o preço. Isso é absurdo, porque pelo menos no Brasil, ninguém é rico, mano. Eu acho que pra mim, rico no Brasil é tipo uma lenda urbana. A galera fala que existe, mas é uma coisa que não existe, sabe? A gente tenta botar um fé, umas lendas, umas conspirações, mas nada concreto. E o povo daqui, ó, se danou. Não que a galera na América também não se deu mal. Bem, no caso dos Estados Unidos, lógico que eles se deram mal. Só que, cara, comparado ao salário deles e o salário que a gente ganha aqui, a gente se deu mal pra cacete. Né? Bem, tirando a Venezuela e Cuba, que realmente já se deu mal faz tempo, ainda assim, a gente não tá no melhor das situações. Não que a Nintendo seja ruim e a PlayStation seja ruim.
Só que a ganância deles são horríveis. E isso é bem óbvio, é só a gente olhar, né? E se a Microsoft, que querendo ou não, era um componente muito bom para a concorrência, não é à toa que com o Game Pass a gente teve o PS Plus, que, mano, ajudou muita gente. Basicamente, a gente tá indo pra uma decadência cada vez mais, onde vai ter ganância. E eu tô vendo uma hora que a gente não vai estar mais comprando um videogame por comprar. A gente vai estar comprando um videogame por causa que as pessoas falam que é legal, ou que é divertido. Ou se pá, a gente nem vai estar comprando por causa que vai ser tudo digital. Ou uma empresa muito rica vai comprar geral e vai ter som. Isso é até bem triste. Você vê o mercado que cresceu tanto que da época do Wii, PS3, 360, Super Nintendo, Mega Drive, ao longo do tempo, tá decaindo cada vez mais. E não que naquela época eles não tinham ganância, ganância era se para o que eles mais tinham. Só que ao longo do tempo, eles estão tendo cada vez mais. E quando a galera fica falando que a Nintendo é maravilhosa, que a Sony é maravilhosa, é triste dizer, mas você não pode mais falar isso. Porque você tá aumentando a ganância dos caras. E é muito triste, porque eles realmente são bons, mas você não pode falar isso. Senão, né? Não. Eles magnífica. Ah, ok, vamos aumentar o preço dos jogos, maravilha. Não, é triste você ver o progresso que o caminho tá indo. Mas, né? Fazer o quê?